Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aqui para mais um episódio de Transformação Digital na Prática. Dessa vez a gente vai receber duas personalidades aí do mercado, né? A gente vai falar com o Bruno Golfetti, lá da Boticário, e também com o Jonas Schuller, do Instacarro. A gente vai esperar mais uns minutinhos, mais uns 4 minutinhos, vamos iniciar às 17h05, só para aguardar as outras pessoas entrarem aqui nessa sala, e a gente já inicia, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E esperem só mais um minutinho que a gente já dá início. E aí, seu Jonas? E aí, Bruno? Bem com vocês? Prepararam já o café, a água? A água está aqui. Preparado, Rames. Tudo certo, cara. Colinha. É verdade, né? É verdade. Né? Tem que ter, né? Bom, vamos contar algumas trilhas aqui por enquanto, né? O relacionamento que eu tenho com o Jonas, né? Tem alguns anos aí que a gente já se conhece, né, Jonas? Acho que a gente se encontrou lá na CIT. Foi uma experiência bem bacana, né? Acho que a gente trocou bastante coisa interessante. Com o Bruno, a gente se conheceu numa prospecção mesmo de mercado, né? Então o Bruno está atuando aí na Boticário e a gente teve bastante ligação com os temas, né? E com a forma de enxergar esse processo de transformação digital, que obviamente engloba aí diversas disciplinas para que ela consiga se configurar. Jonas, se você quiser falar um pouquinho aí, só enquanto a gente aguarda mais uns minutinhos, Bruno também, fiquem à vontade. Perfeito. Bom, gente, só me apresentando rapidinho, né? Meu nome é Jonas, obviamente. E aí falando um pouquinho só da minha carreira, né? Da minha jornada aí, profissional, né? Eu comecei basicamente a minha carreira muito com foco em mídia, né? E aí eu fui avançando para mídia de performance, né? E eu acabei caindo na área de dados, né? Em Digital Analytics, né? Eu trabalhei também muito nessa frente de varejo, né, com e-commerce, né, numa consultoria, né, que hoje é Stefanini, e eu também fui me aventurar por um tempo aí em Business Intelligence, de fato, né, numa empresa gigantesca de retarget, que é a Crito, enfim, né, e depois eu fui parar na CIT, né, muito com essa missão, né, de cross-function, né, e trazer essa questão de growth e digital analytics para os contratos, né, e aí eu acabei caindo, na verdade, na área de marketing, muito para estabelecer aí junto com o Marcelo Trevisani, né, toda a questão de inbound, né, toda a questão dos programas de APM, né, e toda a questão de dados aí que suporta, obviamente, essas duas frentes, além de CRM e outras atribuições aí que eu tinha lá, né, e hoje eu tô na Instacarro, apesar de que eu estou mudando, né? Não posso falar agora a empresa que eu estou indo, né? Mas eu assumi aí a área, né, da Instacarro, a área de marketing, onde eu basicamente toco a área de mídia programática, a área de design ali, a área de Customer Engagement, que é CRM, e a área aqui de SEO, de orgânico, que é toda a parte de conteúdo, social, enfim, né? E agora eu estou movendo para um próximo desafio aí, muito similar a esse, e é isso, essa é um pouco minha experiência, ela é bem mista, né? Eu sou um generalista nesse caso, e espero poder, obviamente, contribuir aí com esse papo, trazendo um pouquinho aí da minha experiência e das diferentes situações aí que eu vivi, tanto em consultoria, quanto em agência, quanto em veículo, né, e quanto em cliente, né? É isso. Bacana. Ô, Bruno, antes de você começar, cara, eu só queria seguir aqui alguns passos. Acho que a gente já deu alguns minutinhos, temos mais pessoas na sala. Aproveitar até que o Jonas já se apresentou, acho que a gente pode seguir aqui para o próximo slide para falar um pouquinho do nosso passado, né? Como que a gente está enxergando todas essas movimentações do mercado com relação a dados e insights. Bom, antes da gente começar, quero agradecer a participação de todos. Esse terceiro episódio aqui do Transformação Digital na Prática, né? Onde a gente vai falar desses 12 trabalhos da transformação. Hoje a gente vai ter um foco em dados e insights. Né? Nos episódios passados a gente conversou, o primeiro que a gente conversou foi sobre patrocínio e abordagem, né? Como que a gente consegue ter esse patrocínio executivo para um programa contundente de transformação digital e como que a gente consegue fazer essa disseminação da abordagem, né, dos métodos, dos frameworks de Lean, Design, Agile e principalmente Analytics também, né, porque não é uma disciplina comum
a todas as empresas nem a todas as áreas. No segundo episódio, a gente conversou sobre os épicos estratégicos, ou os temas estratégicos que são consolidados principalmente pelas grandes consultorias, né? Então elas entregam um grande estudo de como que a empresa deve se comportar frente à disrupção de mercado, frente aos próximos passos em universos de 5, 10 e 15 anos normalmente. Então, como a gente consegue beber desse conhecimento, como a gente consegue se conectar a todo esse arcabouço de conhecimento para a gente conseguir aplicar e desdobrar, né, o que a gente chama bastante de aterrissar esses grandes épicos estratégicos em ações mais táticas e operacionais. E agora a gente vai falar sobre um pouco sobre dados e geração de insights. O próximo slide aqui temos eu, Ramés Fernandes, você já conhece. Jonas pode se apresentar um pouquinho. Por favor, Bruno, fique à vontade. Obrigado, Ramés. Eu comecei, hoje eu sou cientista de dados do Grupo Boticário, também responsável por gerir projetos de ciência de dados do grupo e conversar com fornecedores dentro dessas áreas. Comecei a minha carreira no mercado financeiro, na verdade, depois fui para startups e terminei em ciência de dados exatamente quando eu percebi que o maior fruto da startup, no sentido de poder escalar exponencialmente, era o domínio dessa área analytics, né? Essa área mais analítica, mais desenvolvimento. Meu background é em física, né? Eu me formei em física, então gosto muito da parte science, do data science, é a coisa que eu mais valorizo assim no meu dia a dia, né? Acredito que estou muito alinhado com o meu propósito hoje no sentido de trabalho. Gosto bastante dessa área, acho que ela é um dos pilares da transformação digital das empresas. E é isso. Muito obrigado por estar aqui e um prazer enorme conhecer vocês dois. Fantástico. Jonas, você quer fazer uma versão resumidinha lá daquilo que você já falou? Agora, só para a gente deixar registrado. Claro, né? Eu queimei uma etapa aqui, né, mas não, longe disso, eu que coloquei, Jonas. Tranquilo, cara. Bom, então, assim, só resumindo, basicamente, né, minha carreira ela se iniciou em mídia, né, em veículo, né, depois eu transitei basicamente para agência, muito com foco em Digital Analytics, né, depois disso eu fui para consultoria com foco em e-commerce, né, mas também Digital Analytics e mídia de performance, e depois eu fui me aventurar em Business Intelligence de fato, né, na Criteo, e depois disso eu fui para a CT, onde a gente se conheceu, obviamente, muito trabalhando também nessa questão de analytics nos contratos, mas também tocando toda a parte de marketing, inbound e ABM aí da CT, né? E hoje eu sou basicamente o head da Instacar, onde eu toco toda a área de marketing, né? E como eu falei, agora eu estou transitando para uma outra empresa, que eu ainda não posso falar, mas eu estou aí num novo desafio, enfim. Então, minha carreira é bem multifacetada e espero poder contribuir aí com esse papo aí. Legal falar contigo também, Bruno. Obrigado pelo convite aí, Ramés. Legal, gente. Eu agradeço tanto ao Bruno quanto ao Jonas aí pela parceria, pela confiança em participar desse episódio aí junto com a gente, junto com a Tivit. Bom, até onde eu saiba aqui, o Jonas não está vindo para a Tivit. É uma pena, adoraria, Jonas, ter sua presença aqui conosco, mas desejo muito sucesso aí. Mas desejo muito sucesso na sua empreitada. Bom, vamos lá, gente. Seguindo aqui, a gente vai coletar as perguntas de vocês aqui, e eu acho que é até importante, né, que a gente utilize essa ferramenta aqui, o Slido, para que a gente consiga derivar para o calor do momento, né, e como que essas discussões estão impactando vocês diretamente. Então, fica aqui a sugestão, né, obviamente aqui o GoToWebinar tem também uma sessão de perguntas e respostas, mas para a gente deixar algo mais público, né, e para que isso fique catalogado, a gente está dando a sugestão aqui para vocês acessarem o slido.com, e a hashtag para lá é o Shift Method, né, que é esse método de mudança que a gente tá trazendo aqui como conceito. Caso vocês queiram também, tem esse QR Code aqui, é só apontar a câmera do celular e sejam muito bem-vindos. Só antes da gente começar aqui de forma mais prática, Bruno, vou fazer um convite quente aqui, tá? Vamos fazer um outro episódio conversando um pouco sobre física quântica, teoria das cordas, macro, micro,
Eu acho que vale a pena. O Jonas com certeza vai adorar também participar desse papo. É onde a gente quer chegar, Rames, com certeza, cara. Fantástico. As máquinas vão dominar o Fantástico. mundo e se existirá teletransporte. Essas são as... Olha, sim, sim. Essas são as questões. Acho que vai valer um papo muito legal, cara. Mas vamos seguir aqui no foco por enquanto. Bom, então a gente está falando aqui de 12 trabalhos, né? E esses 12 trabalhos têm uma analogia aos 12 trabalhos de Hércules. Então, só para a gente resgatar um pouco dessa parte histórica, obviamente que eu não vou falar aqui sobre o conto, não vou. É simples, é uma analogia simples. Então, Hércules, segundo a mitologia, ele teve lá um grande problema e foram apresentados 12 trabalhos para que ele conseguisse se redimir. Então, daí que vem aquele termo, né, o trabalho hercúleo. E principalmente para quem é de tecnologia e vem se inserindo aí nos últimos anos nesse universo de transformação digital e inovação, sabe que o grande problema não necessariamente é a tecnologia, nem a forma como que a gente programa, ou que a gente, no caso de dados, né, como que a gente trabalha com dados, mas sim como que a gente consegue mostrar que essa nova forma de trabalho realmente vale a pena, né? Como que ela gera otimização e escala. Então a gente faz essa analogia dos 12 trabalhos de Hércules como os 12 trabalhos hercúleos de uma transformação digital. Bom, contei um pouquinho aqui da história, né? Essa daqui é somente uma ilustração do que seria esses 12 trabalhos. E a gente tem no nosso mercado, assim, a gente sabe que é um baita desafio, né? Promover essa transformação. Realmente, mais uma vez, um desafio hercúleo. A gente até topa fazer. Mas que a gente se pergunta, às vezes, será que tem algum guia de boas práticas? E esse guia, ele não se traduz em uma cartilha para você seguir passo a passo, mas sim uma forma estruturada de gerar aprendizado e sermos guiados por dados para que a gente consiga tomar a decisão mais assertiva. E por que a gente pensou em fazer esse Shift Method, né? Então, acho que faz parte do vocabulário de vários aqui, né? Alguns a gente, inclusive, concorda, outros a gente não concorda, mas grande parte do que a gente está falando aqui de performance, design thinking, mundo VUCA, esse é um dos que eu não acredito, tá? Engajamento, indústria 4.0, consumidor no centro, e assim por diante, né? Eu acho que a gente tem diversas formas, diversas abordagens para olhar para um cenário de transformação e como que a gente consegue começar, né? Dar início, como que a gente consegue avançar para os próximos passos sem que a gente perca aquela motivação, né? Sem que a gente perca o valor que continuamente deve ser gerado. Bom, então para isso a gente criou uma estrutura que a gente está batizando de Shift Method, que é composta por 12 passos, né? Esses passos aqui, eles se resumem numa primeira linha, essa linha do 1 ao 6, onde a gente faz um entendimento do problema. Então isso está muito ligado àquele pensamento do A3, o Lean, onde a gente realmente, de uma forma assertiva, sintética e objetiva, a gente vai estudar qual que é o problema, para que depois a gente consiga gerar soluções extremamente aderentes àquele problema ou oportunidades que foram mapeadas. Então tem uma frase muito bacana, né, que eu uso constantemente, acho que só hoje eu já usei umas 3 vezes, que é o seguinte, né, o bacana não é você pensar fora da caixa, o bacana é você pensar dentro da caixa. E por que dentro da caixa? Porque a gente tem tempo limitado, pessoas limitadas, investimento limitado. Cara, como que você consegue ser disruptivo fora da caixa com todas essas variáveis trabalhando contra um pensamento totalmente disruptivo? Então a gente procura sim ser criativo, procura ser inovador, procura ser disruptivo dentro de casa, né? Então a gente sabe qual é o problema, sabe qual é a direção que a gente vai seguir, a gente tem dados e a gente tem toda a experiência de jornada de diferentes players de uma cadeia de valor que vão nos mostrar o que é possível fazer com menor esforço e maior benefício. Então é basicamente isso que a gente está dizendo aqui com esses passos. E só relembrando, né, a gente falou no primeiro episódio sobre Foundation, como que a gente deve fazer esse patrocínio, ou como a gente pode garantir esse patrocínio executivo na abordagem e disseminação da forma de trabalho, como que a gente entende que a alta gestão está absorvendo enquanto épicos estratégicos, como temas estratégicos, e agora a gente vai olhar um pouco para dados, né? Nós vamos entender se esses dados realmente corroboram com todas as informações que a gente tem. E esse é o episódio de hoje, Data and Insights. Bruno e Jonas, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar
aqui as nossas perguntas, nessa nossa interação. Como de praxe, eu quero deixar aqui uma frase do Pierre Levy, um dos papas da cibercultura, onde ele fala sobre as comunidades virtuais, enfim, né? E esse pensamento aqui que eu acho muito aderente, ele fala sobre a inteligência coletiva, que é a capacidade de um coletivo de humanos engajarem numa cooperação para que a gente consiga criar, inovar e inventar. Então, o que a gente diz aqui é basicamente o seguinte: a soma das partes é maior do que o todo. E se a gente conseguir fazer uma equiparação matemática ou até física, se me corrige, Bruno, se eu estiver errado, o que a gente espera aqui é que tanto o Bruno, Jonas e eu, a soma dessas 3 pessoas não seja 3, seja no mínimo maior que 3. Não sabemos ainda em qual grandeza, mas o que a gente quer provocar aqui é que esse nosso bate-papo, que esse nosso conhecimento consiga trazer muito mais do que as nossas partes isoladas. Bora lá. Vou começar com uma provocação aqui, né? Até porque a gente está no momento de pandemia, né? No momento da Covid-19, e nossos amigos aqui de Analytics, acho que tem muito mais informações do que a gente sobre o quanto tempo vai durar, como que essa vacina ela deve ser disseminada para o público em geral. Então sabemos que esse ambiente aí, ele deve demorar um tempo superior do que a gente gostaria que ele realmente tivesse, né? Sei que muitos já vêm sofrendo aqui com aquela dita compliance fatigue, né? Então todo mundo quer ficar em casa, todo mundo quer se proteger, e isso está cansando, né? Do ponto de vista social. Já do ponto de vista empresarial, tem esse gráfico aqui da Gartner que ele pensou no seguinte: eu tenho 4 fases para esse momento de pandemia, né? Um momento onde eu reajo para aquilo, eu preciso ter uma resposta rápida para o mercado, ou seja, vai todo mundo para casa, vai trabalhar com VPN, vai trabalhar com software à distância, tem as credenciais de acesso, enfim, né? Esse foi um momento muito rápido que grandes empresas tiveram que fazer movimentações. O momento 2, que eu preciso redirecionar para essa nova realidade. Pô, legal, eu já fiz uma resposta, agora estou redirecionando para essa realidade, como que eu vou me comportar. Começo uma etapa de planejamento, acelero as minhas oportunidades, e essas oportunidades estão diretamente relacionadas à transformação digital, até que eu consiga atingir aí um momento aí superior aonde eu estava antes dessa pandemia. Para começar o papo, Bruno, na sua opinião, cara, como que a Boticário vem enxergando esse momento de pandemia e se essas 4 fases fazem sentido de alguma forma para a realidade de vocês? A gente, em Data Science, a gente normalmente usa uma base treino para generalizar nossos algoritmos e tomar decisão numa base teste, que estaria fora do nosso objeto de estudo inicial, fora da nossa base inicial, da nossa amostra inicial, e generalizaria para o futuro. O fato é que a gente não tem base treino para a pandemia. A real é que estamos vivendo a base treino. A gente não tem no nosso histórico, seja da perspectiva do Boticário, que é uma super empresa há muitos anos no mercado, 30 anos e tal, seja até em outras, né, bibliografia e estudos, algum material que fale exatamente no impacto, ainda mais dado, digamos, todas as tecnologias, é um paradigma tecnológico que a gente vive. Então, é fato que algumas coisas que está dentro desse gráfico super está acontecendo. Você tem um varejo sendo absolutamente agredido pela pandemia, a questão da permanência em loja sendo um dificultômetro para todo o varejo. Você tem uma guinada absurda em meios digitais, o que faz com que as pessoas busquem mais esses meios para adquirir uma compra e tal, né? Vamos lembrar que a Amazon cresceu 30 bi, 28, sei lá, mas casa bi dentro desse novo paradigma de quarentena. E uma coisa que eu acho que é muito importante de se entender é que a pandemia, até que a gente consiga a vacina, e aí vai ter uma guinada, né? A gente imagina que essa guinada seja muito positiva para muitas empresas, mas até lá, essa relação entre afrouxamento, pico e a quarentena, de novo,
pode eventualmente até gerar futuros lockdowns em alguns lugares, né? Então, a resposta prática é: a gente ainda não sabe, tem áreas de estudo fazendo esse tipo de coisa, e eu acho que isso é visão mundo mesmo, né? A gente tem a gente pode estudar quem está mais historicamente na pandemia antes e entender como essa galera está fazendo, mas, no geral, para cada segmento, distribuição, logística, indústria, CRM, inovações, canais, etc., para cada um dessas diferentes frentes, a gente vê um impacto completamente diferente. Assim, né? Você tem áreas que bombam, áreas que estão realmente super atingidas. Assim. Entendi. Eu acho que até vale um gancho aqui, Jonas, para a tua fala, obviamente, né, que tem todo o seu pensamento aqui, mas me chamou a atenção quando o Bruno falou que a gente não tem uma massa de dados, né, pandêmica, para que a gente consiga desenhar alguns cenários. Então, eu acho que a gente realmente está num cenário muito propício à inovação, quando a gente fala do fail fast, né, acho que a gente tem alguns assumptions aí, ou algumas estimativas do que vai acontecer no futuro próximo, algumas inferências, e a gente está justamente nesse momento agora de arriscar, né? E tem que ser muito rápido. Então esse foi um ponto aí que acho que me chamou a atenção nessa fala do Bruno. Na tua opinião, Jonas, como que está essas fases aqui que o Gartner aponta aqui, né, como as fases que as empresas estão dando respostas frente à pandemia? Você acha que isso faz sentido na tua visão ou você tem algum outro ponto de vista? Cara, mas na minha realidade, né, isso é um pouco diferente, né, porque como o Bruno mesmo falou, né, tem empresas aí que se beneficiam, empresas obviamente que são muito atingidas, né, e infelizmente a Instacarro é um desses cenários onde que a empresa sentiu o baque, né, então obviamente durante uma pandemia ninguém está disposto em comprar um carro novo ou trocar o seu carro, né, então a gente tem até pessoas querendo vender os seus carros, obviamente muito pela questão do endividamento, né, da redução dos salários, enfim, né, mas obviamente ninguém querendo comprar, né? Então a gente, pelo menos no cenário que eu estou atuando, né, que eu obviamente vou mudar logo mais, a situação é bem mais difícil, né, porque não adianta olhar para dado porque simplesmente o mercado está parado, né? Então tem outros mercados também que estão um pouco nessa situação, que é o mercado imobiliário, né, a questão de construção civil, enfim, né? Então infelizmente eu estou nessa segunda opção aí, nesse segundo tipo de empresa que o Bruno comentou, que sofreu bastante com essa questão aí, muito porque a gente depende também, nossa operação depende da interação, né, depende do contato humano e de lojas físicas, né? Claro que isso levantou uma oportunidade da gente repensar nosso modelo, né? A gente tem um modelo onde que a gente faz a avaliação do carro, né, toda online, etc. E, claro, a gente teve que acelerar esse processo agora e deixar esse processo redondo, né, para eventualmente conseguir voltar à operação, pelo menos gradualmente, até, obviamente, a gente sair dessa pandemia. Perfeito, muito bom. Gente, seguindo aqui, temos a primeira pergunta que com certeza já conecta muito com o que a gente está falando aqui, né, com o que a gente vinha falando. E a primeira pergunta, Bruno, para você primeiro, você acha que é o momento certo para inovar? E aqui a gente está falando, né, como as tecnologias emergentes, entenda toda a disciplina de analytics como uma tecnologia emergente, né, que a gente não está falando só de tecnologia da informação e comunicação, mas sim como uma abordagem de fazer coisas de uma forma melhor, né, de uma forma mais efetiva. Como que essas tecnologias emergentes podem acelerar negócios e gerar mais valor? Bruno? Legal. Tem um ponto importante que é uma visão minha de crença sobre o uso dessa inteligência dos dados para continuidade no negócio. Eu acho que para o futuro, quem não tiver, não vai estar no mercado. Assim, eu acho que realmente é uma tecnologia. Quem não enxergar o que está acontecendo não vai conseguir reagir num mercado tão, digamos assim, dinâmico que que estão todos, né? Os de meios digitais, a indústria está se movimentando muito e os serviços também estão mudando, né? Super impactados. A resposta é com certeza absoluta, né? Tipo, você tem que inovar nos momentos em que há dificuldade. Tipo, se
Nesse momento, você consegue atingir, de repente, algum tipo de realização, a chance de que isso, quando o jogo mudar, se torne uma das fortalezas da empresa, eu acho que é muito alta, né, essa probabilidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático que todos nós estamos vivendo, né? As tecnologias de web conference têm ali, tipo, 30 anos, quase 25 anos, né? E, de repente, putz, é a grande descoberta tecnológica de algumas empresas. E né? Tipo, você consegue levar congressos, você consegue levar informação, palestras, você consegue discutir através de web conference. Então, está se falando sobre remodelagem e estruturação do propósito da pessoa ali, dividindo baia diariamente, todo dia. Então, isso já é, eu acho que, um super processo de inovação que vai dar chance para, tipo, sei lá, startup que faz Airbnb de salas de trabalho, outros tipos de ferramentas, né, Zoom que a gente usa, né, essa própria GoToWebinar que a gente está usando, ou seja, essas várias ferramentas que antes contavam, sei lá, com uma quantidade de usuários, agora vão ver duplicado, triplicado, né? Uma coisa engraçada é até que na Bolsa Americana tem uma empresa chamada Zoom, que não tem nada a ver com a empresa Zoom, que foi puxada para cima por conta da Zoom empresa, ou seja, você tem até um side effect, assim, tipo de inovação de empresas tecnológicas, né, que podem virar tendência que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo, né? Mas eu acredito sim que é super a etapa de se fazer inovação. À medida, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre, ao longo da discussão sobre essas tecnologias emergentes, mas citando as principais, eu acho que essas de web conference, ou a utilização de estúdios internos, então você consegue fazer hoje uma edição muito rápida, tudo que é multimídia, transmídia, né, dentro desses meios de comunicação que antes eram super especializados, hoje a gente tem a capacidade de qualquer um usar, né? Eu acho que isso é um exemplo bem prático, assim. Puta, que bacana, legal. Jonas, qual a sua opinião aí? É o momento certo para inovar ou não é, não? Ou vamos esperar, é pandemia, é incerteza, não sei. Como que você acha? Com certeza é um momento para inovar, né? Mas eu acho que não é a pandemia que devia motivar a gente a inovar, né? Principalmente quando a gente fala, né, de criar vantagem competitiva em analytics, né? O analytics em si, né, não é um projeto, né, que você vai lá e implementa e você cria vantagem competitiva, né? É algo que depende da inovação, né? A oportunidade que você acha através de analytics e a vantagem que você cria, né, ela é bem efêmera, né? Então você tem, exemplo, né, um segmento, né, de clientes, cara, que são bons para o seu negócio, que você conseguiu identificar através de dados, né, isso vai ficar em vigor por 1 mês, 2 meses, até, obviamente, a concorrência te alcançar e fazer exatamente a mesma coisa que você está fazendo. Então, eu vejo, na verdade, para você criar vantagem competitiva em analytics, né, você precisa ter esse foco de inovação, senão você simplesmente é engolido pela sua concorrência. Né? Então, minha visão vai bastante para esse lado. Então, independente da pandemia, né, obviamente a pandemia acelerou esse processo, né, fazendo com que as empresas deem foco nisso, mas é algo que, na verdade, deveria acontecer sempre, né, independente da pandemia, né, principalmente em analytics. É isso. E, Ramés, se me permite, esse ponto é super discutido, que pandemias são catalisadores de transformação. E isso é uma coisa estudada mesmo, seja de meios de convivência, seja de estrutura social, né? Então, você tem a migração para os campos, imigração para a cidade, etc. Tudo também orientado por ações pandêmicas na nossa história da sociedade. Então, não seria diferente. Eu acho que move como um catalisador, mas estou super em fase com o Jonas, que é um processo que envolve pessoas e que tem a ver com transformação da empresa. Fantástico. Aquele, bom, eu acho que para tentar colocar aqui um pouco dos meus pontos, é o que eu vinha falando, né? Acho que desde janeiro, desde fevereiro, quando eu tomei noção da dimensão, né, do que essa pandemia significa para o mundo como um todo, que é o pós-guerra, né? Inclusive, o World Economic Forum tem uma hashtag lá que é o The Great Reset. Então, o que eles estão promovendo é que é um momento específico agora para que a gente consiga rever
as interações que a gente tem entre pessoas, as relações que a gente tem entre empresas e como que a gente se trata em sociedade, né? Obviamente, não está colocando em xeque, né, a existência ou a forma do capitalismo em si, mas será que a gente realmente está seguindo para um caminho enquanto humanidade que realmente traz benefício real para todos? Então, acho que assim, né, teremos diversos aprendizados ao decorrer aí dessa pandemia, e algo que eu realmente tenho como valor e que eu espero é que a gente saia muito melhor dessa do que como quando a gente entrou. De acordo. Total. Bom, seguindo aqui, acho que agora é muito mais o terreno de vocês. E, Jonas, quer começar essa? Na tua visão, quais os impactos da LGPD nos setores da empresa que utilizam dados sensíveis? Então, a gente está falando, né, desde de empresas aí ligadas à saúde, à medicina, né, farmacêuticas, laboratórios, empresas do setor financeiro. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga essa implantação da LGPD para as empresas? Bom, perfeito, Ramés. Bom, eu enxergo, na verdade, a LGPD como algo muito benéfico, né? Principalmente aí para o consumidor, né? E que eu acho que o que a LGPD vem trazer, basicamente, é restaurar um pouco a questão da confiança, eu acho, né? Quando eu falo confiança, é basicamente confiança no ambiente digital em si, e a confiança no marketing, né? Então, uma vez, né? Então, falando aí um pouco do lado do ambiente digital, uma vez que as empresas, né, vão ter que repensar os seus processos de captura, de transformação e utilização de dados, colocando justamente essa questão da privacidade, da segurança no centro, né, da questão, eu acho que, basicamente, o ambiente digital ele vai se tornar muito mais seguro, obviamente, né? E ele se tornando mais seguro, o consumidor fica muito mais à vontade de transacionar nesse ambiente, e claro que isso é benéfico, né, para as empresas e, obviamente, para o consumidor, né? E aí, do lado do marketing, né, eu acho que vai restaurar um pouquinho a confiança que as pessoas têm no marketing, né? Eu vejo que hoje o marketing, muito pelo uso indevido, na verdade, dos dados pessoais, né, as campanhas de marketing, os esforços de marketing, eles acabam sendo muito não assertivos, né? Basta a gente olhar para a nossa caixa de e-mail, né, que a gente vê ali uma série de interações das empresas com produtos e serviços que são muito pouco relevantes, né? Isso, obviamente, transforma o marketing numa paisagem, né? Fazendo com que as pessoas não prestem atenção. E claro que, uma vez que, né, as empresas agora vão ter que pedir o consentimento, né, do uso dos dados, né, e deixar muito claro por que elas estão usando esses dados, com qual finalidade que elas vão usar esses dados, né? As campanhas vão passar a ser muito mais assertivas e, obviamente, os consumidores vão estar muito mais preparados aí também para receber a mensagem, né? E claro que isso tem um impacto no custo também do lado de marketing, né? Você para de dar um tiro de canhão, né, jogando uma rede de peixe, né, e tentando ali, né? Então, qualquer coisa que entrar na rede está beleza, né? Você começa, na verdade, a fazer uma pesca muito mais de arpão, muito mais certeiro, e isso eu acho que também é super benéfico, né? Então, vai reduzir custo, aumentar a assertividade das campanhas, e, obviamente, o consumidor vai ser beneficiado porque ele vai ver coisas relevantes no ambiente digital, né? Ele não vai ser bombardeado por coisas irrelevantes, que eu acho que é bastante ruim, né? Eu tenho até um exemplo meio que engraçado, né? Eu recebo quase que diariamente, né, um e-mail marketing aí do Clube dos Santos, sendo que eu sou palmeirense, né? Então, né, eu acho que isso é um bom exemplo aí, né, de como hoje é pouco assertivo, né? E eu acho que a LGPD vai trazer muito essa questão, né, vai normatizar isso e vai, enfim, né, melhorar um pouquinho a vida do consumidor e vai dar mais credibilidade de novo para o marketing, principalmente digital, né, obviamente. Muito bacana. Eu acho que é aquela questão, né? Como que a gente consegue fazer, por meio, obviamente, da LGPD, mas como que a gente consegue prover para que o consumidor seja dono dos seus dados, né? E ele tem o direito de compartilhar esses dados com quem ele queira. Eu acho que essa é uma outra faceta da LGPD do ponto de vista de nós, consumidores. Bruno, como que você entende a LGPD aqui no tanto no mercado global, né, quanto no mercado brasileiro e principalmente no mercado de varejo? Nossa, Ramés, Jonas, eu acho que essa é uma... A gente poderia ficar uma hora só falando disso. Eu estou super também alinhado nesse ponto com o Jonas, no sentido de que para o consumidor é muito bom,
a gente tem um problema que vai desde fake news, teorias de desinformação, ou seja, uma irresponsabilidade com o dado das pessoas, até segmentações, que nem Cambridge Analytica, que foram segmentações específicas para manipulação de intenções. Então, isso é algo absolutamente preocupante para hoje, para os dias que virão com deepface, perdão, é uma coisa absolutamente a se pensar como assim, quando a gente vai poder receber, tanto da perspectiva de marketing, que eu quero comprar algo que é para mim, mas da perspectiva da pessoa que nos envia se responsabilizar com o dado. Acho que tem uma visão hoje que tem uma área meio cinzenta aí, porque vou dar um exemplo prático. Eu faço um tênis com internet das coisas, né, com IoT, conectado ao meu app para ver tipo batimento cardíaco na minha corrida. Eventualmente, esse cara pega uma arritmia cardíaca que eu tenho. Essa mesma informação pode salvar minha vida, como pode aumentar o preço do meu seguro de saúde. Os algoritmos matemáticos que fazem essa transformação interna são da cabeça do desenvolvedor. Então, como fazer o assessment do uso dessa informação? Isso é uma área super cinzenta e super desafiadora para a LGPD hoje em dia. E para o futuro, né, pensando até nessas tecnologias, hoje eu estou trabalhando muito próximo com pesquisa e desenvolvimento, então a gente tem, por exemplo, eu quero tirar uma foto da pele da pessoa e fazer uma base específica para a cor daquela pessoa. Ou um batom que a pessoa coloca e a cor do lábio modifica o lábio. Então, eu tenho a mineração de dados absolutamente sensíveis, né? Cor da pele, pigmentação, etc. E que podem ali aparecer, sei lá, um tumor na pele da pessoa, né? Qual é a responsabilidade da empresa, né? O que a empresa deveria fazer nesse caso? Então, acho que essas são perguntas para um futuro onde a gente está falando da personalização dos produtos. E tem tudo a ver com a pessoa. Então, eu preciso do seu dado para personalizar um produto para você. Eu tenho tecnologia, como eu faria, né? Então, eu acho que tem uma etapa meio cinzenta aí, inicial, meio confusa até para mim, assim, mas, no geral, acho super benéfico também da perspectiva do consumidor. Fora essa parte de, digamos, trazer o marketing, né, de novo, a uma missão muito mais de trazer valor para o produto e não de ficar tipo, putz, eu existo. Exatamente. Legal. Tem um ponto interessante que você comentou, Bruno, sobre essa questão de você ter as peles, né, fotografadas, enfim. E hoje em dia a gente consegue ter acesso a diversos algoritmos e você nem precisa criar, né, um algoritmo. Você tem acesso que ele consegue te dar em uma requisição, Watson, por exemplo, ou até outros serviços, né, inclusive serviços do Google, onde com um treinamento básico ele vai te responder dados muito críticos, né? Então, eu imagino, no caso da Boticário, por exemplo, quando a gente tem uma base muito grande de tipos de peles atreladas a consumidores, não necessariamente a consumidores finais, e você, com uma simples requisição para a nuvem, você consegue dar uma probabilidade que uma pinta ou qualquer tipo de lesão na pele tem alguma probabilidade de ser um câncer, e aí, meu amigo, o que eu faço? Né? Veja, esse não é o propósito do seu produto. Exato. O propósito do seu produto é personalizar. Só que quando você insere ali, numa primeira camada, um algoritmo de previsão, mas em camadas mais profundas, eventuais cruzamentos de dados, quais são os dados que a gente gera, né? Então, eu acho que é super desafiador para o futuro, total. Bacana, muito legal, muito legal. Bom, gente, vamos seguir aqui. Cara, fico feliz até que a gente está conseguindo seguir um pouco o tempo aqui. Temos uns 20 minutos, né? De papo aqui Pessoal até de as dados, 18. né? Pessoal de dados, né? Não é? Normalmente a gente vai, um assunto vai puxando o outro. A Carol aqui, a Érica também me passaram algumas perguntas. A gente vai entender daqui a pouco se a gente tem mais interações lá no Slido. Mas a gente tem mais 3 perguntinhas por aqui, tá, gente? A próxima aqui, já aproveitando o Bruno. Bruno, na tua opinião, como que a gente consegue sensibilizar as camadas gerenciais, né, a alta gestão, a participar do desenvolvimento, padronização e utilização de dados
para a tomada de decisões. Ou seja, como que a gente consegue engajar a alta liderança no que realmente o Analytics deve trazer de valor e benefício para os negócios. Pergunta show, dificuldade imensa de conseguir equacionar em uma única resposta. Mas eu diria assim, vamos dizer que eu tenho dois tipos de gestor. O cara que já sabe que existe, né? Ele está na buzzwords, ele ouviu falar em consultorias, em congressos, tal, inteligência artificial. Então esse cara, vamos dizer, ele está pré-sensibilizado e para esse cara ele precisa entender o caminho, né? O processo que é ele chegar naquele produto, por exemplo, com inteligência artificial que putz, prevê a cor do batom da pessoa ou prevê, sei lá, o melhor tênis de corrida para ela, né? Então existe toda uma etapa de ciência de dados, de organização de dados, de primeiras interpretações de dados que para você chegar nessa entrega. Porém, a jornada tem entregáveis e esses entregáveis possuem valor. Então, vamos dizer que na jornada científica eu consiga tipo, derivar uma correlação entre diferentes dados que ninguém tinha visto. Então, eu consigo daí tirar. O outro caso, né, que seria o... Então, esse cara, ele deve ser mais sensibilizado, digamos, pela jornada da inteligência artificial dentro da área dele, dentro do universo dele. E aí eu acho que vale, tipo, trabalhos de design thinking tem ajudado muito a gente, né, de ideação, de visualização de produtos de análise, né, de data products, ou seja, de produtos de ciência de dados e de engenharia de dados para esse cara. Para o outro, que é o cara que ainda não viu sequer que funciona, eu acho que esse cara ele é mais sensibilizado, não por uma visão de jornada, porque para ele vai ser muito difícil colocar, né, tipo, conectar um ponto ao outro, mas numa entrega específica. Então, é produtizar ao máximo quick win. Enquanto o outro cara, tipo, ele quer uma coisa lá no final, esse cara se fala, ó, tá vendo, tipo, como você pode diminuir a carga de trabalho, tipo, especialista, né, especializada dentro da sua empresa, com um monte de gente em Excel, e aí você estrutura algo que principalmente entra no ROI, né, reduza, entra no bolso. Então, esse cara, ele vai entender como uma ferramenta de tecnologia, digamos, de transformação do trabalho das pessoas. O outro, eu também estou transformando o trabalho, mas eu já estou vendendo uma ideia um pouco mais de um começo, meio final, uma jornada para esse cara. Né? Isso eu estou citando dois que foram pessoas que eu tive assim, a oportunidade de me relacionar e foram excelentes gestores que também trouxeram, mas eu acho que há desafios vários, né? A linguagem é muito difícil, você tem que explicar para esse gestor que a pessoa que ele gere, né, que vai estar associado à mudança de trabalho, essa pessoa vai mudar o trabalho dela mesmo, tipo, ao invés de rodar esse Excel, ele vai rodar um programa. Então, eu acho que essa transformação, ela é uma transformação que tem que ser comprada pelo C-Level, vamos dizer, mas tem que ser implementada e, tipo, ter muita gana, né, pelas todas as instâncias, vamos dizer, né, por todo mundo, para que ela seja efetiva, né? Porque no final é no processo que a gente transforma a pessoa, né? No processo, na inteligência do dado, etc. Legal. Antes de você comentar, Jonas, tem um formato que a gente utiliza aqui, uma abordagem que a gente utiliza, eu acho que eu já cheguei a comentar contigo, Bruno, que é o MVC. E para aqueles que vêm, né, do mundo de desenvolvimento, de engenharia de software, não é um design pattern, né, não é um model view controller. É uma abordagem onde a gente tende a definir qual que é a menor mudança viável, né, o minimum viable change. Ou seja, a gente vai ter que fazer um match entre qual é a oportunidade que numa transformação gera mais valor, né, o impacto é maior, obviamente, né, onde o esforço é menor, o impacto, o benefício é maior, quais são as pessoas que têm mais aderência à mudança de trabalho, porque no fundo o que a gente está falando é isso, né, as pessoas vão aprender a trabalhar com outras ferramentas e com outros ritos. Então a gente consegue estabelecer essa paridade para que esse programa consiga realmente gerar um valor, que esse é o grande impacto, né, que esse é o que a gente realmente busca.
Jonas, me conta aí das dificuldades e aprendizados, ou conta para todos nós, dessa sensibilização da alta gestão sobre a utilização de analytics, engenharia de machine learning e inteligência artificial, enfim, né? A gente fala muito de buzzword e tem muito a parte de conceituação, né? A parte técnica, Sim. a parte que entrega valor. Perfeito. Bom, eu estou bastante alinhado com o Bruno aí também, né? Eu acho que você não vai conseguir, é muito difícil conseguir lutar, na verdade, contra a gravidade, né? Então, basicamente, tem que ter esse buy-in aí da liderança, né? Do CEO especificamente, né? E aí também eu acho que depende muito da capacidade do CEO, né? Estabelecer uma cultura de dados, e aí eu estou falando de treinamento e de capacitação, basicamente, dos gerentes sênior, que eventualmente essas capabilities cascateiem, obviamente, para os times, né, e tudo mais, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? É muito difícil você conseguir lutar contra a gravidade, né? Eventualmente você vai conseguir dar um pulo ou outro, mas alçar voo fica bastante difícil, né? Bom, tendo dito isso, né, eu posso trazer aqui um caso, né, específico aí, na época que eu trabalhava na Cripto, que eu liderava lá um time de Business Intelligence, né? Então, uma forma que a gente conseguiu sensibilizar, né, a nossa liderança. Então, basicamente, quando eu entrei lá, a gente tinha um super problema de entrada e saída de demanda, né? Era muito desorganizado, né? A demanda, ela basicamente entrava no famoso, né, cutucado no ombro, né? Onde que basicamente o diretor chega e faz a exigência, né? Ad hoc, né? Então, o time, ele perdia muito tempo, obviamente, com uma simples, né, de extração de dados, de tirar métricas básicas, coisas que, na verdade, né, se forem automatizadas, né, o time pode focar em coisas mais relevantes. E foi justamente isso que a gente fez, né? Então, a gente olhou basicamente para o nosso backlog, né, de demandas, a gente olhou para aquilo que a gente poderia automatizar ou transformar em data product, como o Bruno falou, né? Então, a gente despendeu 3 meses só focando nisso, né? E aí a gente estabeleceu uma camada de self-service de dados também, para que os times comerciais, os times de gerenciamento de conta e os times de business development pudessem acessar isso, né? E aí, por nossa surpresa, né, na verdade, na época, as cutucadas no ombro continuaram, né? E aí a gente percebeu, na verdade, que a gente precisava ir além, a gente precisava fazer treinamento, a gente precisava explicar as métricas, né? A gente precisava capacitar também nas próprias ferramentas, né? Então, a gente tinha os relatórios prontos, mas a gente também tinha ali a possibilidade, eventualmente, algum usuário de negócio entrar, né, e fazer o seu trio. Pode falar, Jonas. Não, eu que peço desculpas, na verdade, né? Mas como eu tive a oportunidade aí de passar alguns anos trabalhando com agências digitais, participei também de algumas reuniões de demonstração de campanha. E para mim era tão confuso aquilo, eu acho que era mais confuso ainda para as pessoas de negócio, que recebiam lá, era apresentado um deck com diversas métricas. Olha, o seu bounce rate é de tanto, olha, unique view de tanto, a persistência dos usuários nos primeiros segundos é tanto. E a pessoa olhava para aquela quantidade de métricas e ficava assim, ó, tá bom, o que eu faço agora? E eu acho que essa, né, é um grande aprendizado também, imagino que você tenha participado já de sessões como essa, mas um grande aprendizado para falar, cara, eu não preciso apresentar tudo, né, todas as métricas, não é um status report, eu estou realmente dando inteligência para o seu negócio, né, estou te dando ferramentas para que a tomada de decisão seja assertiva. Faz sentido isso para você, para que a gente consiga o da alta liderança? Faz total sentido, né? A gente tem uma tendência, né, de se apegar aí ao nosso trabalho, né? Então, a gente acaba, na verdade, mantendo no grupo de métricas, né, que a gente usa para acompanhar a saúde do negócio, a gente deixa, né, ali uma série de métricas ou KPIs, que a gente chama de métricas de vaidade, né, que estão ali, que não dizem muita coisa, né? Enfim, né? Então, a importância, né, isso salienta a importância de você fazer um bom, né, seguir uma boa etapa aí de planejamento de métricas e realmente identificar o conjunto de métricas que traduzam o seu negócio e que sejam acionáveis, obviamente, né? Eu sempre faço um double check, né, quando eu defino, né, o conjunto de métricas
para um determinado business ou para determinado produto, né, eu basicamente vejo se esse conjunto de métricas está respondendo 3 perguntas, né, que é o que aconteceu, né, e que me dá um entendimento do histórico, né, da empresa, né, o que vai acontecer. Então, a primeira parte muito mais descritiva, né, a segunda parte do que vai acontecer muito mais preditiva, né, e aí muito mais uma métrica que me previne, né, em relação a eventuais problemas, enfim, né? E por último, obviamente, o que eu tenho que fazer, né? Então, eu sempre faço esse double check, sempre quando eu tenho um conjunto de métricas fechado, eu faço esse double check e, claro, eu sempre compartilho e faço algumas reuniões extensivas com a liderança para também todo mundo ficar on board. E quanto mais pessoas são envolvidas nesse momento do planejamento, melhor, na minha opinião, né? Porque aí você vai ter, obviamente, a opinião do chão de fábrica até a opinião das pessoas mais ali na camada mais alta de gerenciamento. E isso é muito importante na hora de definir, né? E é muito importante também definir boas métricas, obviamente, eu acho que vou chover um pouco aqui no molhado, porque, cara, se você não define muito bem as suas métricas, né, você pode gerar pontos cegos muito prejudiciais aí, né, para o seu negócio, né? Eu tenho um exemplo, enfim, bem prático, né, disso, né, que aconteceu, que a gente definiu algumas métricas que não traduziam muito bem o negócio, né? Então, basicamente, na época eu atendia um cliente de SaaS, né? E as 2 métricas que a gente acompanhava era basicamente retenção de clientes, né? E retenção de receita, né? E a gente estava num momento que a gente estava validando o Product Fit, basicamente, e a gente achou que essas 2 métricas eram muito legais e muito porque a gente viu, né, tem convencionado muito por aí, né, na internet e tudo mais, quais métricas devem ser usadas para cada business, e a gente negligenciou um pouco essa questão de, pô, faz sentido realmente isso para o meu business, né? E a empresa foi muito bem durante um ano e meio, né? Só que, de repente, de um dia para o outro, a gente teve um churn aí de 50% dos clientes e a empresa veio à falência. Então, assim, acho que assim, o grande problema que a gente teve ali foi basicamente se basear em 2 métricas que consideravam o churn, né? E o churn é uma métrica que olha para o passado, né? Então, assim, no momento que você perde o cliente, já foi, né? Já foi, é isso. Então, isso já foi, exatamente. Então, tem que se atentar muito, né? E aí, por isso que eu fiz esse check que eu faço no meio das perguntas, né? Para ver se esse conjunto de dados onde que vai acontecer, né? E eu acho interessante porque muitas startups falharam justamente nesse problema específico, né? E é muito por isso que hoje a gente tem aquela métrica que muitas startups usam, que a gente chama de aha moment, né? Que é justamente uma métrica que traduz o futuro, né? Se realmente se o produto está tendo adesão de fato, né? Exemplo, por exemplo, é o Slack, né? Que tem o seu aha moment definido como 2.000 mensagens trocadas entre times na plataforma, né? E eu acho que aí vale, né, dizer também, né, que é muito importante a decisão desse aha moment não ser arbitrário, né? Ser, na verdade, uma métrica que tem correlação, obviamente, com o resultado de negócio, né? E, obviamente, depois, através de um teste, né, comprovada a causalidade. Senão, não adianta de nada também você ter um aha moment definido que é arbitrário e aí não vai realmente te dizer, né, não vai te traduzir aí se o negócio está bem ou não. Isso é o que eu tenho para falar, né? Eu poderia me estender um pouco mais sobre alguns frameworks interessantes aqui, mas acho que a gente deve estar apertado um pouco aí de tempo. Mas essa é a minha... A gente tem mais 6 minutos aqui, gente. Assim, fantástico, né? Tanto a observação agora do Jonas quanto do Bruno no primeiro momento. Eu acho que faz uma correlação muito bacana, né? Aquela primeira fala do Bruno, onde ele fala sobre os dados para treinamento. Então, cara, se a gente não tem, né, um histórico do que é esse aha moment, né? Quando que mesmo a análise descritiva ela tende a gerar sucesso ou não, você só olha para o passado, né? Você não aplica uma inteligência para colocar um insight preditivo em cima daquilo. Você não tem um histórico para comparação. Exatamente. Legal. Gente, vamos seguir aqui. Vamos ver se hoje a gente consegue pelo menos matar 5 perguntas, os 5 pontos aqui que a gente tem. Ao que tudo indica, a gente está num caminho bom, tá? A 4ª pergunta aqui, começando pelo Bruno. Ô Bruno, o meu time faz apenas análises ad hoc e não sobra tempo para fazer projetos que agreguem mais valor. Como que eu posso provocar essa necessidade, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de criar coisas novas para a minha gestão, né? Como que eu consigo fazer isso? E principalmente falando, né, de cientista de dados, né, de pessoas que realmente
tem a grande vontade delas é o desafio, é fazer algo diferente, né? Não é funcionar como uma máquina. Como você enxerga isso? Eu acho assim, tem um ponto que a gente trabalha muito no Boticário, que é até uma métrica de KPI da nossa área, que é a quantidade de ad hoc que diminui e de projeto de ciência de dados que aumenta. Ou seja, a gente deriva dos ad hoc os primeiros passos dos projetos de ciência. E isso é muito interessante porque normalmente o ad hoc é o que traz a dor do negócio. Só que o ad hoc pode ser interpretado como eu vou dar um reporte para o cara, o relatório para ele. Isso é eventualmente um trabalho de analista, desde que analistas existem. E agora, quando isso chega no cientista de dados, a gente tem duas chances. A primeira é, poxa, é só um relatório mesmo, eventualmente isso cai em algum analista de alguma área, um analista de dados mesmo, ou mesmo um pessoal de BI, ou a gente pode ir mais a fundo desse ad hoc. A gente utiliza muito o design thinking para isso, né? Do tipo, vamos trabalhar esse estudo ad hoc, né? E aí também tem a questão de prioridade. Um estudo ad hoc pode ser um reporting de agregação com algumas médias básicas para um gestor acompanhar uma venda, por exemplo, ou uma coisa desse tipo. Como pode ser um estudo de canibalização, né? Então, o primeiro, talvez, nem está na seara do cientista de dados, e aí é muito importante saber falar não para quem pede. E a segunda, claro, você pode, né? Mas a segunda eventualmente vai criar um projeto, um roadmap de análise. Canibalização está dentro da seara de previsão de demanda, que está dentro de uma estrutura de planejamento de demanda, que está dentro de uma visão de organização de fábrica, né, de fabril. Então, isso você consegue criar... Bruno, só um minutinho. Essa é a socialização do home office, cara. Arthur, vem cá. Sempre. Apareceu aqui, olha lá. Apareceu aí atrás. Só dá um oi. Fala, Arthur. Dá um oi para todos. Nome de rei, viu? Vamos, eu estou ocupado agora, tá bom? Isso acontece o tempo todo, até essa é a nova realidade, né, cara? Esse é o novo normal. Exatamente. É gato passando, né? É criança passando, cara. Não tem como, né? Eu mesmo fiz uma entrevista faz pouco tempo e, né, constante a criança ali estava atazanando a mãe, coitada, enfim, mas essa é a nova realidade, né? Nova realidade. Mas, no geral, acho que é isso. Tipo, imagina, se você consegue derivar um pouco mais de ciência do seu projeto ad hoc, acrescentar um pouco mais de valor, criar um roadmap de projeto, de produto, principalmente, né? Do tipo, faz para mim a análise de canibalização do produto A para o B. Já pode se tornar assim, poxa, a gente não pode melhorar nosso projeto de demanda? Será que a gente não deveria, então, criar tal? E dessas provocações surge uma possibilidade de produto e se deriva daí toda uma ciência para desenhar esse produto, né? E eu acho que a questão é o caminho da ciência, né? Na medida em que eu entendo similaridades entre produto, qual atributo do produto A tem no produto B, o que são essas relações, etc., eu tiro daí dashboards, análise, etc., durante o caminho da entrega final. Então, acho que o principal meio para você conseguir sair do ad hoc é abraço, né? Tipo, tenta transformar ele num projeto de ciência de dados para o futuro, porque é assim que a área de negócio fala, né? A área de negócio não tem, às vezes, a mentalidade do como a gente consegue sair de um ad hoc e virar um produto, né? Então, o ad hoc, ele é a primeira chama mesmo, né? Uhum. Eu acho que vai muito de encontro, Bruno, a questão de provocação, né? Eu lembro, há um tempo atrás, inclusive... Opa, deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Há um tempo atrás, foi inclusive na Sul América, né? A gente teve a oportunidade de criar um laboratório de inovação. Então, ali a gente colocou a IoT, Analytics, a gente imprimiu um monte... O Jonas acho que lembra, né? Do dispenser de remédio, a gente fez drone, a gente fez um monte de coisa legal, cara. Naquele momento funcionou como uma vitrine. Funcionou como uma vitrine e provocação para as áreas de negócio. Área de negócio, olha, dá para fazer, existe, isso não é lenda, né?
E foi, obviamente, um trabalho de formiguinha, mas isso foi contaminando, né, a alta gestão até o momento que isso provocou uma necessidade de uma transformação maior. Obviamente que não foi só essa iniciativa como gatilho, mas essa iniciativa com certeza teve um papel fundamental para a companhia na época, né, para a Sul América entender, cara, a gente deve, a gente pode e a gente consegue fazer coisas diferentes, né? Jonas, temos 4 minutinhos, temos mais uma pergunta, sem contar com as perguntas dos espectadores. Então, se puder ser bem sucinto nesta daqui. Perfeito, perfeito. Não, bom, né, eu vejo muito como solução né, para essa questão estabelecer, na verdade, uma camada de self-service de dados, né? Justamente para empoderar as áreas de negócio e eventualmente fazerem suas próprias análises, né? Claro que isso não é uma coisa simples, né? A gente está falando de empresas gigantescas, né? Com 1000 níveis de conhecimento diferente, né? Mas eu acredito, né? E assim, tem muitas pessoas que não acreditam nessa questão do self-service de dados, mas eu ainda acredito que isso é um bom jeito de empoderar, obviamente, né, os usuários de negócio e aí aliviar, obviamente, o time de analytics para poder se focar mais em projetos a médio e longo prazo que agreguem mais valor, né? Então, foi sucinto. Que bom, bacana. Gente, vamos tentar fazer a quinta aqui? Vamos. Bom, para todo mundo que está nos assistindo aqui, não sei se a gente vai conseguir ver as perguntas, né, que o público mandou. A Carol, Érica aqui estava me passando. A gente tem bastante pergunta, de fato. Que legal. Só partindo aqui para a nossa última, né? Existe algum framework que me ajuda a definir as melhores métricas? E antes da gente contar aí com respostas tanto do Jonas quanto do Bruno, eu queria compartilhar com vocês só um material aqui. Bom, e quem tiver interesse, por favor, entre em contato que a gente pode disponibilizar esse material. Eu participei há uns anos atrás de uma pesquisa, na verdade, de um TCC, né, para mestrado, inclusive de uma pessoa que eu quero trazer aqui nos próximos episódios, né, que vai falar sobre métricas de inovação junto com a gente. Normalmente, quando a gente fala de métricas, a gente está falando de funil, né? A gente está falando de atingimento, né? Não necessariamente de impacto de experiência, mas muito mais de uma performance financeira, né? E algo que está ligado à otimização, à performance. E a partir desse estudo, né, que eu pude participar, a gente entendeu aqui que tem 5 grandes clusters de indicadores que o mercado de inovação usa. Na época eu respondi pela CIT. Então esse aqui é muito mais para a gente ter uma base que quando a gente fala de indicadores, normalmente não é se vendeu ou não vendeu. Até porque cruzar dado de sell-in com sell-out é um dos grandes desafios do mercado de varejo, principalmente. Então, obviamente, a gente tem aqui, né, os indicadores econômico, financeiro, produto, organizacional, processo e mercado. Então, a gente pega, por exemplo, aqui um indicador, né, organizacional, o O2. Ele está bem aqui embaixo. Ó. Isso aqui, por exemplo, tá? Número de páginas no reporte atual direcionado à divulgação de inovação. Olha que bacana essa métrica, né? Como que a gente pode utilizar essa métrica de acompanhamento para qualquer iniciativa que a gente tenha dentro de casa. Inclusive outras métricas aqui, no total são catalogadas 25 métricas que as principais empresas de inovação do mercado utilizam. Pensando nisso, Jonas, já para emendar, existe algum framework que me ajuda a definir essas melhores métricas? Perfeito, eu acho que sim, né? Eu sempre mudo, na verdade, de framework, estou constantemente trabalhando no meu próprio framework para definir métricas, né? E eu cheguei, né, para uma solução que eu gosto bastante, que é basicamente uma mistura de 2 modelos, né, de mensuração, né? Que é o DM3, né, que é o Digital Marketing Model, então aí muito mais para o lado dígito, tá? Claro, dá para ser aplicado também no off, mas é muito mais com esse foco do dígito, né? E aí, misturando essa metodologia, né, de mensuração, né, de planejamento de mensuração e métricas, com o Cascade Model, né? Então, basicamente, o framework, então ele parte do objetivo de negócio, né? E aí ele cascateia, né, as KPIs, indo do estratégico, né, para o tático
e depois para o operacional, eventualmente, se você estiver trabalhando com produto, né? E eu gosto muito desse modelo, porque basicamente, primeiro, né, ele valida se todas as ações estão em linha com o objetivo de negócio, né? E é muito interessante, né? Muitas vezes, quando eu fiz assessments em diversos clientes, né, como muitas das ações não estavam alinhadas, né, fazendo esse processo, né? Então, a gente achou uma série de táticas, uma série de operacionais ali que não estavam ligados no objetivo de negócio. Então, eu acho esse modelo bastante interessante por causa disso, né? Eu acho que, além disso, né, também ele traz o objetivo de negócio como uma ótica, né, que é o farol aí da empresa. E, além disso, né, acho que organizando as suas métricas, né, estabelecendo uma KPI, né, para cada uma dessas fases, eu acho que fica muito mais fácil também identificar, eventualmente, um problema na sua estratégia como um todo, né, saber aonde você está falhando, né. E o que eu gosto muito de fazer também, na hora de definir essas métricas dentro desse modelo, é trazer para cada etapa uma métrica de eficiência e uma de eficácia, né? Então, primeiro, né, respondendo se eu estou chegando no meu objetivo, né, e uma métrica aí complementar, muito falando o quão eficiente eu estou sendo para se chegar num determinado lugar que eu quero chegar, né? Então, para quem tiver mais curiosidade, né, acho que tem alguns frameworks, eu já trabalhei bastante no meu, acrescentando várias coisas, mas tem algumas pessoas interessantes falando sobre isso, né? O Avinash tem um modelo similar com esse, né? Existe aí algumas agências aí também que tem esse framework adaptado, enfim, tem o Hamilton, enfim. Então, quem quiser procurar aí, Cascade Model e DM3, né? Digital Marketing Measurement Model, né? Então, eu gosto de usar bastante essas duas metodologias em conjunto na hora de definir as métricas. Bacana. Bruno, já que a gente passou bastante aqui do tempo, suas considerações? Eu vou deixar para o Jonas, que é especialista em KPIs e métricas, a palavra final sobre isso. Acredito, assim, no fechamento que você tem que entender muito do seu negócio. Toda essa transformação digital, ela vai acontecer indiferente da sua área, indiferente do que você trabalha. Você está sendo bombardeado e seu dado está navegando as redes sociais enquanto você está aqui, vendo esse vídeo. Então, enquanto eu estou aqui também, então, assim, a gente já está dentro desse mundo híbrido. E há disputas nesse mundo híbrido também, e é importante a gente estar super consciente sobre o uso dos nossos dados e tal. A gente falou um pouco de LGPD, eu acho que entro muito nessa visão de, como consideração final, de onde a gente tem que pausar a nossa mente, né? Do tipo, crescimento exponencial de dados, organizações das empresas através de transformação digital e eu, né? E meu dado, onde é que está, o que é que acontece? No geral, acho que, fico à disposição. Tem muita coisa interessante, olhando tanto dessa coisa de como eu vejo bem o meu negócio. Imagina, dentro do Boticário, eu tenho logística, supply, pesquisa e desenvolvimento, mas um KPI de P&D é super complicado, CRM, marketing. Então, essa é uma conversa longa, né, de como a gente desenha KPIs e esse tipo de coisa. Mas, no geral, todas essas áreas que eu falei estão sofrendo transformação digital hoje. Todas elas têm uma perspectiva de 5, 10 e 20 anos lá na frente. Eu acho que isso é muito importante. O nosso longo prazo ele já é possível de ser concebido. A gente já tem 20 anos de internet, né? Ou seja, a gente já sabe para onde essas coisas vão. Essa foi a real contribuição tecnológica modificadora de toda, né, a relação humana com a tecnologia. E, enfim, eu acho que ficou um gostinho de, tem muita pergunta, eu gostaria de falar mais, mas muito obrigado de novo e espero a gente poder falar de novo alguma outra vez. Fantástico. Bom, gente, eu quero agradecer aqui tanto ao Bruno quanto ao Jonas pela participação e pela aula que a gente teve aqui, né, sobre Analytics. Eu tenho um perfil generalista, né, eu me aprofundo em algumas áreas de atuação, em outras nem tanto, até porque Analytics é um buraco bem mais fundo. Gente, acredita em mim. Então, assim, se você realmente quer se dedicar a Analytics, você precisa de muita dedicação, né, precisa de muito empenho para isso. Mas dá, bom, viu?
E não tem idade para começar. E é muito bom. Eu acho que isso é mais legal. Bom, só voltando aqui, eu quero fazer uma coisinha diferente. Deixa eu aproveitar até essa mensagem aqui do Pierre Levy. Gente, deixa eu só fazer uma selfie rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês também aqui na tela. E depois eu compartilho isso daqui com os demais. Bom, acho que não vai dar muito certo, mas a gente tenta eu tiro um print fazer aqui, ó. Vamos ver se funciona. Depois a gente posta no LinkedIn, marco todos. Boa. Bom, Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação ter falado contigo. Prazer, sempre muito bom. Jonas, muito bom ter falado contigo também. Agradeço aí a participação de vocês dois. Espero que a gente tenha agradado aí a todos que participaram desse webinar e com certeza a gente vai marcar os próximos e fica o convite aí, tanto para o Jonas quanto para o Bruno, para a gente falar de coisas aí mais inebriantes, né? Para a gente falar de física, Ô, Ramesh, você quer dar um zoom out nesse PPT aqui para eu tirar um print também, cara? Porque no meu não claro. então... Aí eu já tiro um print aqui. Maximizar essa tela. Ah, tá bom, claro. Igual estava antes, assim. Boa. Sim, sim. Está carregando aqui. Às vezes demora um pouquinho, tá, gente? Aí. Boa. Legal? Gente, mais uma vez. Peraí, que o Jonas ficou com uma cara... Jonas, olha pra câmera. Desculpa, cara, eu fiz. Foi mal, deixa eu... Prontinho, gente. Perdão, viu? Muito obrigado. Gente, mais uma vez, Bruno, muito obrigado. Jonas, muito obrigado. A todo mundo que participou aqui como espectador desse webinar. Até a próxima. Semana que vem, ou uns 10 dias daqui para frente, a gente tem o próximo episódio. Pessoal, fiquem conectados. Até mais. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Ramesh. Obrigado, Bruno. Tchau.